Todos, com a paz e o amor de Jesus. E eu não queria perguntar aquela pergunta que não é para responder agora, mas queria perguntar a vocês quantos já leram a carta aos Efésios, mas assim de uma vez. E eu queria sugerir que penso que é uma boa ideia, uma boa oportunidade aproveitar estes tempos de confinamento, em que estamos mais fechados em casa, e um dia, se calhar, tirar uma tarde, uma manhã, imaginar que o carteiro chegou a casa e traz a carta de um amigo, neste caso um amigo chamado Paulo, e então receba a carta, sente-se e leia de uma vez, do início até ao fim, ler toda a carta aos Efésios. Não vai dar para estar a observar grandes detalhes ou pormenores, mas é um exercício interessante porque quando nós fazemos isso e chegamos ao fim da carta, muita coisa do que foi dito no início ainda está na nossa mente. E essas ideias elas ficam mais relacionadas. Por vezes temos a tendência só de isolar um ao outro texto e dar uma especial atenção sem relacionar com a mensagem toda do livro. Aqui, a ver aqui a carta aos Efésios, eu procuro mais ou menos que a gente consiga manter, que nós possamos manter na mente aquilo que tem sido abordado pelo nosso irmão Paulo desde o início, e então ter estes momentos de distinção entre a primeira parte da carta, que neste caso de Efésios até tem duas orações, mas que há alguma informação acerca daquilo que o Senhor tem feito por nós, de quem é o nosso Deus, e depois uma segunda parte a partir do capítulo 4, em que ele começa a tratar de alguns temas mais práticos e há um uso de imperativos no sentido de que devemos aplicar, devemos fazer alguma coisa com aquela informação na nossa vida, uma parte mais prática, mais relacionada ao conceito de aplicação. Então, hoje vamos continuar a olhar para o capítulo 5 da Carta aos Efésios e quase que era um bom desafio, então nós começámos o estudo hoje lendo pelo menos a partir do versículo 1, mas eu quero que vocês tenham esse texto na vossa memória e que se calhar até possam ir lá rebuscar, dar uma vista de olhos. Eu estou aqui a tentar ver se o meu PDF carrega, ele está muito lento. Diz-me que está a guardar, não entendo a razão. Mas, entretanto, enquanto o meu PDF carrega, não sei o que se está a passar, eu pedi a alguém que pudesse então ler os versículos 15 até ao versículo 21 de Efésios. Efésios capítulo 5, do versículo 15 até ao 21. Mas talvez podíamos fazer um pequeno recuo, indo para o capítulo 4, lendo ali os primeiros versículos. Alguém poderia ler, então, por favor? Poderíamos ler até ao versículo 3, o Efésios capítulo 4, versículo 1 a 3, e depois, então, continuar no versículo 15. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nércios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Obrigado, Celina. Então, a leitura daqueles primeiros versículos, de facto, como que é um tema, é um tema que é ali tratado no início do capítulo 4. E, normalmente, o que deveríamos ter era ter em mente aqueles versículos, o apelo que Paulo faz ali ao longo do resto da carta. Então, só para rever e termos aqui fresco na nossa memória,
Na primeira secção da carta, então, ele fala das bênçãos, com que o Senhor já nos tem abençoado nos lugares celestiais em Cristo Jesus, isso é Efésios capítulo 1, versículo 3. Depois ele ora para que a igreja, os crentes de Éfeso, possam experimentar de uma forma plena o poder de Deus. Ele faz um contraste entre a nossa situação passada, longe, afastados, distantes, mortos, agora vivos em Cristo Jesus, e depois do 11 ao 22, mais do que isso, somos agora até família de Deus. Não estamos mais alienados de Deus. O capítulo 3, Paulo como faz uma pequena digressão acerca do seu ministério, deste mistério do Evangelho também que lhe foi revelado, e este mistério não tem o mesmo sentido, ou digamos o mesmo âmbito, do que as religiões de mistério gregas. O mistério aqui é apenas que Deus, em Cristo Jesus, está a reunir tudo aquilo que foi desfeito pelo pecado. E ele começa a dar o exemplo entre a comunidade gentílica e judaica, divididos, incluindo até possivelmente uma imagem de um muro de separação, de divisão, que existia no próprio recinto do templo, em que o gentio não poderia traspassar aquela área sujeito a morrer, mas também toda a animosidade, toda a hostilidade entre povos, entre pessoas, o homem e a natureza, o homem com Deus, tudo isso agora é reunido em Cristo Jesus, e assim também somos nós unidos uns com os outros e unidos também com Cristo, com aquela expressão que ele repete várias vezes: nós agora estamos em Cristo Jesus. E de novo Paulo volta a orar para que as pessoas desta igreja, estes crentes, sejam de novo cheios, fortalecidos no poder e no amor de Deus. Então é alguma tónica, alguma ênfase com que ele faz estas orações, estes pedidos, e dá esta informação. A segunda parte, então, tem, iniciar no capítulo 4, tem aquele pedido intenso da parte de Paulo: isto rogo-vos. E logo ali no início, ele começa a usar aquela palavra andeis, não é? A palavra andar, e essa palavra vai se repetir várias vezes ao longo desta segunda secção da carta. Ou seja, Paulo agora não está tão preocupado em nos dar informação como leitores daquilo que Cristo fez por nós, da nossa nova situação em Cristo Jesus. Isso ele fez na primeira parte da carta, mas agora, uma vez que eu tenho esta informação, uma vez que eu estou unido com Cristo, uma vez que eu estou unido com o meu irmão, uma vez que eu estava outrora alienado, mas agora faço parte da família de Deus, então agora como é que eu ando? Como é que eu vivo? O meu comportamento, a minha atitude, digamos assim, o meu estilo de vida. Então já vimos que ele faz um primeiro apelo para unidade. Esta unidade não somos nós que a fabricamos, ela não é apenas o resultado da nossa habilidade, digamos assim, mas a unidade que já existe em Cristo Jesus. Somos chamados a manter esta unidade, por perseverar a unidade pelo vínculo da paz. Há um apelo também para andar em santidade, andar em amor, andar na luz e andar, hoje iremos então ver um novo andar em sabedoria. E então ali aquele slide tinha o número 71, que eu ainda não corrigi, mas é 17. Acho que ando a sofrer alguma dislexia. Corrigi agora. Então, o texto que a Celina leu, eu tenho aqui algumas secções divididas para que o slide não fique sobrecarregado com muito texto. E temos aqui algumas divisões. É interessante que temos de novo ali no círculo vermelho a expressão do andar, portanto, há um novo tema que ele agora lança aqui. Se antes ele tinha falado que devíamos andar na luz, isto nos versículos 7 até 14, agora ele diz para andarmos como sábios. E Paulo, aqui ao desenvolver este texto, ele faz 3 contrastes, ele vai abordar 3 temas e vai contrastar estes 3 temas. Aqui começa pela negativa, não como nécios, ou literalmente seria como não sábios, mas devemos andar como sábios. É este o apelo, então, que ele faz. Depois, em segundo lugar,
o apelo que faz é não insensatos, e não é apenas para sermos, mas para não tornarmos. Ou seja, tem que haver uma dinâmica da nossa parte, uma luta da nossa parte para percebermos qual é a vontade do Senhor. E de novo nós temos ali aquela coordenada adversativa, mas então em vez de eu me tornar insensato, orientando-me por os meus parceiros ou os parceiros da sociedade, pelo contrário, em oposição a isso, eu devo compreender qual é a vontade do Senhor. E aqui eu faria um parênteses para lembrar um texto que está nos Salmos, mais ou menos igual ao que está aqui em Provérbios, mas aqui de uma forma mais simplificada, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Então, quando Paulo faz este apelo a nós andarmos não como nécios ou como não sábios, mas como sábios, o conceito aqui de sabedoria não é propriamente aquela que nós temos em alguém que é um perito em matemática aplicada ou em física. É antes aquela sabedoria para a vida, aquela sabedoria que não funciona, ela não existe sem estar unida a Deus. É a sabedoria que é resultante, ela está intimamente ligada com o conhecimento de Deus. E isto é um conceito que já vem do Antigo Testamento. E este princípio é fundamental, este é um bom texto, é um bom provérbio para decorarmos, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Ou seja, é um apelo a nós nos chegarmos a Deus, termos comunhão com Ele, colocarmos a nossa vida dele, conhecermos os seus princípios e vivermos unidos em comunhão com Ele. Então, depois, o resto do texto tem de novo contraste no versículo 18. Não vos embriagueis com vinho em cada solução, mas contrastando com a primeira parte, ser cheio do Espírito Santo. Onde notar também, eu vou recuar aqui os slides, que por exemplo, aqui no versículo 15, nós temos o contraste entre o não sábio com o sábio. E depois tem uma afirmação, remindo o tempo porque os dias são maus. Aquela expressão, remindo o tempo, há várias formas que ela poderia ser colocada. Por vezes, não é sempre fácil fazer uma tradução que permita extrair o significado todo completo do texto grego, mas há um teólogo que já devem ter ouvido falar, um John Stott. Ele traduz desta maneira, ou sugere, a ideia de tirar o maior proveito do tempo. O facto é que nós temos 24 horas por dia, e nessas 24 horas nós temos que cuidar de muita coisa na nossa vida. E uma das áreas essenciais de cuidado da nossa vida, deveria ser a nossa relação com o Senhor. E isso deveria ser primordial, ter tempo para eu estar com o Deus que me criou, com o Deus que me redimiu, que me resgatou e que me salvou. E também é necessário o relacionamento com pessoas. Também, nesse caso, há vários relacionamentos que tenho na minha vida, desde família, de família mais chegada, família mais distante, amigos, vizinhos, irmãos na fé. Então, tudo isto requer tempo. E é interessante nós percebermos como é que estamos a fazer um bom uso do nosso tempo. Então, esta ideia, tirando o maior proveito do tempo que nós temos, aquele tempo que nos é concedido diariamente pelo nosso Deus, como é que nós gerimos e administramos o nosso tempo. Então, estes três contrastes, eles estão aqui marcados com os versículos ao lado, que tratam, mas é um convite num tom de ordem, digamos assim, é um convite num tom de imperativo, para eu não viver de uma forma ou não andar de uma forma, mas para que eu possa viver ou andar de uma outra forma. Então, se por um lado tem a vida que é desprovida de sabedoria, e aqui esta ideia de sabedoria, de novo, eu quero frisar,
não é uma pessoa, por exemplo, antes de ir para a universidade, informar-se de todos os cursos universitários que existem. Eu não estou a dizer que isso não deve ser feito, apenas estou a dizer que o conceito de sabedoria aqui não se resume a isso, mas antes uma sabedoria que inclui Deus na minha vida diária, nas minhas decisões. Eu posso fazer as minhas contas, eu posso fazer os meus cálculos de uma forma, digamos que social e humana, com alguma sabedoria, mas eu não consigo prever coisas que vêm à frente. Eu acho que um exemplo muito interessante que nós temos de uma boa escolha de sabedoria humana que correu muito mal é a história de Ló. Então ele está junto com Abraão, os rebanhos crescem, há contendas entre os pastores e Abraão, tentando estabelecer a paz, sugere a Ló para escolher a parte da terra que ele quiser. Então Ló, ele vai, olha para todas as direções e ele vê uma campina, uma área bem regada, com bons pastos, eles tinham rebanhos, então perto havia também cidades e talvez em termos económicos ele fez uma escolha extremamente sábia. Tinha bons terrenos para o gado, tinha depois cidades perto onde ele poderia comercializar possivelmente leite, peles, enfim, queijos, laticínios, não sei, mas fazer algum negócio, viver bem, e em termos sociais, em termos económicos, até para a progressão da vida, ele se calhar fez uma ótima decisão. Contudo, ele não conseguiu prever o que iria acontecer àquelas cidades da Campina que foram mais tarde destruídas. Então, aqui a ideia de vida sábia não é apenas eu ser calculista, fazer contas, mas ter aquele princípio do temor do Senhor. Eu posso olhar e fazer as minhas decisões, sim, Deus deu-me capacidades intelectuais para eu gerir a minha vida, mas Deus deu-me também a graça de me poder relacionar com Ele. E nós necessitamos extremamente desta graça de Deus, da direção de Deus na nossa vida. E aí entra este conceito de sabedoria. O segundo contraste vai ter precisamente conhecer a vontade de Deus com a insensatez. E não há tempo aqui, mas era interessante então voarmos agora para o livro de Provérbios e vermos o estulto, o insensato, o tolo, como é dito em outros lugares, contrastando com aquele que realmente sabe quem é o Senhor, que teme o Senhor, que conhece a sua vontade. E notem, Paulo ele agora está aqui a dar imperativos para nós, para que nós vamos fazer aquilo que ele já tinha orado por nós nos primeiros versículos. Ele já orou para que conhecêssemos plenamente, no início da carta, ele orou para que conhecêssemos plenamente a vontade de Deus. Agora, ele ora, ele exorta-nos a que nós agora não andemos de uma forma insensata, mas possamos conhecer esta vontade de Deus na nossa vida. Então é interessante nós relacionarmos esta matéria, digamos assim, que foi dada no início da carta e agora o reforço que Paulo está aqui a fazer de novo com estes assuntos, mas incentivando a uma vida prática. O segundo contraste, aliás, o terceiro contraste que ele faz, então, dos versículos 18 ao 21, tem a ver com o embriagar-se com vinho e, em oposição a isso, encher-se do Espírito Santo. À primeira vista, quase que pode até ser um contraste que não faz muito sentido. É um bocado brusco, digamos assim, é um bocado abrupto, e buscar um oposto a embebedar-se com ser cheio do Espírito. Quase que nós podemos pensar, ok, uma pessoa pode não ser bêbado e não ser cheio do Espírito. Mas é interessante que Paulo vai buscar aqui, por causa precisamente do resultado que há. Uma pessoa quando está, como que, digamos que dominada pelo álcool, há manifestações na sua vida que nós vamos perceber que ele está dominado pelo álcool ou qualquer outra coisa. Portanto, a sua forma de andar, usando aqui a expressão, não é? A sua forma de andar vai-nos dizer, ele anda a cambalear, ele anda aos erros, não tem o equilíbrio, ou a sua forma de falar, a nível de conteúdo, a nível de arrastar a pronúncia. Portanto, vai haver ali alguns efeitos que nós vamos ver na vida daquela pessoa que ele está cheio, que ele está embriagado, está cheio de álcool. E Paulo vai buscar isto porque ele quer fazer esse contraste
podermos perceber na vida de alguém também esses mesmos resultados. E ele diz então, para a tradução aqui também tem o seu toque especial, ser cheios pelo Espírito Santo. É uma espécie de ordem para eu sofrer a ação de ser cheio através do Espírito. Não é necessariamente a ideia de que eu me vou encher, mas é a ordem para que eu seja cheio através do Espírito. E isto é muito interessante quando nós podemos pensar na nossa vida, se temos a nossa vida cheia ou se temos a nossa vida vazia. Entretanto, se tiverem oportunidade durante a semana, podem pesquisar na internet, na área de física, algumas ilustrações que alguns físicos dão sobre a questão dos espaços, como é que os espaços entre as moléculas eles são ocupados. E alguns desses vídeos depois transformaram-se em alguns princípios também para a vida. E eu estive a pesquisar um pouco de alguns, e é muito interessante que alguns princípios era que se nós tivermos um frasco, e nesse frasco nós colocarmos bolas de golfe, por exemplo, com alguma rapidez o frasco vai ficar cheio de bolas de golfe, e podemos dizer que o frasco está cheio, mas depois nós pegarmos nos berlindes ou numas esferas menores, nós ainda vamos conseguir colocar as esferas e elas vão ocupar os espaços deixados pelas bolas de golfe. Depois a experiência era pôr areia ou açúcar e agitar, e ainda vai ocupar uns pequenos espaços que vão estar entre as próprias esferas menorzinhas. E por fim, se ainda juntarmos um líquido, ele ainda vai ocupar os espaços para preencher aquilo tudo. No entanto, se nós começarmos por colocar a areia ou o açúcar, depois as esferas menores e depois as esferas grandes, ou as bolas de golfe, não vai caber tudo no frasco. É apenas uma questão de onde é que nós estamos a dar a primeira prioridade. E então há assim, alguns vídeos interessantes na internet, mesmo fora do âmbito cristão, sobre prioridades, o que é que nós valorizamos, o que é que nós priorizamos na nossa vida. E esta ideia de estar cheio, de estar pleno, ela é repetida várias vezes no Novo Testamento e no Antigo Testamento também, e aqui em Efésios ela é mencionada umas 4 vezes, às vezes está traduzida como plenitude. Aqui no texto que estamos a ver hoje a palavra está traduzida como cheio do Espírito, e a palavra é a mesma, mas eu queria convidar-vos a lerem, se alguém poderia ler, então, Efésios, o capítulo 1, o versículo 23, por favor. Se alguém poderia ler. Efésios. E verso o quê? Irmão? É Efésios. Olha, vamos antes ler o 19. Efésios 3:19. Efésios, capítulo 3, versículo 19. E conhecer o amor de Cristo que seja todo o conhecimento para que sejais cheios de toda a beleza de Deus. Ok, obrigado. Nada. Então, um autor chamado Donald Carson, ele tem um pequeno comentário que eu achei muito interessante sobre este versículo. E mais ou menos ele põe ali aquela parágrafo tentando construir a ideia que Paulo expressa aqui neste versículo. E diz então para que sejam tão plenos quanto Deus os tornar, ou seja, perfeitamente maduros. Vocês não podem ser genuinamente maduros enquanto não estiverem ricamente conscientes de que estão inundados do amor de Deus expresso em Cristo Jesus. E isso é o que eu peço em oração por vocês. Então, voltando à oração que Paulo fez em 3:19, a ideia é poder realmente compreender
este amor de Deus, vivê-lo, experienciá-lo, e isso traz a maturidade cristã, ou seja, é ficar tão cheio, ali a expressão é ficar tão cheio quanto Deus me puder tornar cheio, digamos assim. Realmente não é preencher apenas alguns espaços, mas é preencher tudo. E esta ideia de ficar pleno, repleto da presença de Deus, cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo. Um texto que eu creio que os irmãos conhecem em Gálatas, que contrasta com as obras da carne, com o fruto do Espírito. Eu acho interessante, primeiro, o uso da palavra no singular, não frutos, mas o fruto do Espírito aqui, ou seja, o resultado que o Espírito de Deus produz na nossa vida. Então tem ali uma série de palavras: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, modéstia, domínio próprio. Isso é o resultado do Espírito Santo, então, na nossa vida. No entanto, Paulo aqui em Efésios, ele não está a usar uma lista idêntica à lista de Efésios, mas ele vai usar algumas expressões que já vimos. Ele vai usar algumas expressões que refletem ou que são o resultado de estarmos cheios. E de facto, nós só damos aquilo que temos. E houve um dia também que Jesus disse que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Eu não sei, às vezes nós estamos vazios, ou às vezes estamos cheios. Ficaria a pergunta: cheios de quê? De facto, o que é que tem enchido o nosso coração? O que é que tem enchido a nossa mente? O que é que tem enchido o nosso ser? O apelo que Paulo aqui faz é que nós sejamos cheios, temos toda a plenitude de Deus. Ele já fez isso lá quando orou, para termos toda a plenitude de Deus em nós, conhecer plenamente esse amor de Deus em nós, e agora ele faz um apelo para que nós sejamos cheios, e aqui a tradução pode ser aos cheios do Espírito ou cheios pelo Espírito Santo. Mas a primeira parte tem a ver com aquilo que nós vocalizamos, aquilo com que nós verbalizamos. E então tem falando entre vós, mas também cantando ao Senhor. Então, como que há dois destinatários que vão receber aquilo que eu digo. Vocês, a expressão uns aos outros, ela está aqui presente entre nós, como é que nós falamos, e também ao Senhor. E nesse sentido, então, temos aqui a dimensão de relacionamentos. E nestes relacionamentos, nós sempre temos estas duas grandes áreas de relacionamentos. Uns com os outros e o nosso relacionamento com Deus. Este relacionamento uns com os outros pode ser dentro da família, dentro da igreja, vizinhos, amigos descrentes, inimigos. É qualquer outro ser humano entra nesta categoria de relacionamentos uns com os outros. E o nosso relacionamento com Deus. E há uma grande ligação entre um relacionamento e outro. O meu relacionamento com Deus vai afetar muito o meu relacionamento com as outras pessoas. E João, na primeira carta que ele escreve, ele é muito perentório nisso. Então aqui o que é que nós temos uns aos outros? Falando uns com os outros por meio de salmos, hinos e canções espirituais. Não é necessariamente que ao fazer isto eu fico cheio do Espírito, mas isto é o resultado da presença do Espírito de Deus na minha vida. A forma como eu comunico, neste caso, num contexto de Efésios, dentro da igreja, como eu comunico com os meus irmãos. E era interessante nós podermos olhar para a última semana. Agora estamos confinados, se calhar não temos tantas essas oportunidades de conversa, mas analisarmos as nossas conversas com os nossos irmãos, no fim das reuniões, antes das reuniões, e também com Deus, cantando e salmodiando. Ali a palavra salmodiar, ela é muito interessante porque ela era usada também na língua grega, num ambiente não relacionado com as Escrituras. Quando nós lemos salmodiando, a nossa mente vai imediatamente para o livro dos Salmos. Mas a ideia de salmodiar ou de salmo tem a ver com um poema que é cantado, e neste caso seria até dedilhado com um instrumento de corda.
possivelmente uma harpa. Então, não é apenas ficar a ler o texto, mas é de ter música. E aqui a construção da frase quase que dá a ideia de que o meu coração está a dedilhar, digamos assim, o meu coração está a dedilhar cânticos de louvor, de adoração a Deus. Então não é apenas um ato exterior, em que eu estou a verbalizar o que eu sinto ao Senhor, mas isto é algo que sai dentro de mim. Então faz parte da minha união com Cristo, de eu estar junto e em paz com o meu Deus. O meu coração canta para Ele, o meu coração dedilha para Ele. E isto é um reflexo de uma íntima comunhão com Deus, que também vai afetar o meu relacionamento e a minha comunhão com as outras pessoas. Também nesta dimensão de relacionamentos, nós temos então a sujeição mútua, sujeitando uns aos outros no temor de Cristo. E isto, obviamente, dentro do âmbito de igreja, e aqui Paulo, como que ele já está a dar um ponto de partida para os versículos que nós iremos então considerar para a semana. Esta ligação que nós temos aqui destas expressões que foram aqui repetidas, portanto no versículo 18, o falando, cantando, salmodiando, dando sempre graças ou agradecendo e sujeitando-vos. Este ambiente é o ambiente que é vivido numa igreja, quando as pessoas dessa congregação, dessa comunidade, são pessoas que estão cheias da presença de Deus. Podemos pensar agora, não quero entrar aqui em detalhes, se estão cheios do Espírito Santo, se estão cheios da graça de Deus, se estão cheios de amor de Deus, se estão cheios de toda a plenitude de Deus, mas são pessoas que estão cheias. Porque elas estão cheias, elas verbalizam, aquilo que sai delas é algo que reflete que Deus habita plenamente dentro das suas vidas, dentro dos seus corações. Eu quero mostrar aqui um diagrama que eu não quero que pensem de modo algum que é um diagrama de uma reflexão teológica de como é que nós, seres humanos, estamos organizados, nem que está aqui um conceito de dicotomia ou tricotomia, não é nada disso. Apenas algo que a nossa sociedade usa com alguma coisa que as escrituras usam. Então, um círculo exterior que está ali representa o nosso corpo, ou seja, é aquilo que está em contacto com o mundo exterior a mim, certo? Dentro, lá nos círculos interiores, e aqui considero neste diagrama já alguém que tem um coração regenerado, então não está apenas o meu coração de ser humano, mas criado por Deus e caído, mas está o meu coração de ser humano regenerado pelo Senhor, então já é um coração novo e o Espírito de Deus habita em mim. E isso está lá dentro do meu ser. Isso vai influenciar o quê? A minha mente, ou seja, os meus pensamentos, as minhas emoções, aquelas partes que por vezes entram em conflito com a mente, porque por vezes as minhas emoções não concordam sempre com aquilo que a minha mente racional afirma, às vezes aí há conflitos, e também aquilo que nós chamamos a nossa vontade, que também muitas vezes entra em conflito com a nossa mente e com as nossas emoções. E o que é que acontece? É que o nosso corpo é o meio pelo qual nós exteriorizamos tudo isso. Se eu estou irritado, o meu corpo vai mostrar essa irritação através de uma cara carrancuda, ou se calhar o tom de voz com que eu falo vai mostrar que eu estou irritado, vai mostrar as minhas emoções, ou a minha vontade, não é? Se eu quero ir a algum lugar, fazer alguma coisa, o meu corpo é o veículo onde tudo isso vai ser expresso. Mas tudo isso, a minha mente, as emoções e a minha vontade, elas são influenciadas, como que há ali um centro de gestão deste meu coração, influenciado também pela presença de Deus em mim. E a ideia que Paulo diz aqui não é o Espírito está apenas numa secção da casa ou do diagrama, mas ele tem que encher tudo. Todo o meu ser, a minha mente, as minhas emoções, a minha vontade, este meu novo coração, todo o meu ser, ele ficar repleto desta presença de Deus. Isto é estar cheio. Isto depois, quando nós, pela graça de Deus, estamos cheios do Espírito Santo, vivemos cheios desta plenitude de Deus,
isso vai ser refletido de alguma maneira na nossa vida. Da mesma forma que quando estamos cheios de amargura, quando estamos cheios de tristeza, quando estamos cheios de rancor ou de raiva, isso vai-se também mostrar na nossa vida. E nas conversas que temos, naquilo que nós fazemos. Então, a forma como nós nos expressamos. Só queria deixar mais 2 perguntas para a nossa consideração. Primeira é, desculpem, eu saltei ali um que eu não abordei, aquele segundo momento de estarmos também gratos, esta ideia de gratidão a Deus. E de novo, gratos por tudo, a nosso Deus e Pai, e em nome do Senhor Jesus Cristo. A gratidão, por vezes nós crescemos num ambiente em que não há gratidão. Somos mais de queixumes e de lutar pelos nossos direitos do que estar gratos. Eu lembro que o povo nós sempre lemos que a nação de Israel lá murmurou no deserto. E às vezes eu fico a ouvir, eles murmuraram. E eu fico a pensar, pois, eles murmuraram. E nós não murmuramos, queixamos das situações que temos. Mas em vez disso, temos uma cultura de gratidão. Olhamos para aquilo que nós temos e estamos gratos ao Senhor. E uma boa forma de nós estarmos gratos a Deus é lermos o início desta carta aos Efésios, vermos aquilo que o Senhor tem feito por nós e estarmos gratos a Ele. E isto é como que nós temos que reeducar-nos a nós próprios. E percebemos que fazemos agora parte da família de Deus, fazemos parte do reino de Deus. Sim, vivemos numa cidade que tem outros valores, tem outros costumes, tem outras formas de viver. Mas o Espírito de Deus habita em nós, eu creio isso. Se somos do Senhor, o Espírito de Deus habita em nós e então este Espírito que nos garante também, no qual nós estamos selados para o dia da redenção. Mas uma pergunta que eu queria deixar para uma reflexão, nós iremos ter também o nosso tempo de aplicação, iremos também ter ali uma outra pergunta, mas queria deixar isto para refletir mais tarde, se está grato, se somos pessoas gratas, fazendo as contas todas, se estamos gratos a Deus, se estamos gratos aos outros, ou se estamos descontentes, estamos amargurados, estamos ranzinzas, estamos resignados com alguma coisa. Eu queria encorajar a que nós pudéssemos cultivar em nós esta atitude, esta cultura de gratidão. Outra pergunta, e isto olhando também para o ambiente de igreja, é se temos problemas de sujeição mútua dentro da igreja, problemas de dificuldades em nos sujeitarmos uns aos outros, ou eu não gosto que me deem ordens, ou conflitos de caráter, de personalidade, porque alguém invadiu a área do outro e agora a pessoa está ofendida, não quer reconhecer, ou alguém não vai querer pedir desculpas, algumas dessas coisas. Mas quando nós lemos ali sujeição mútua, eu queria que nós entendêssemos que, e vou recuar aqui uns slides, eu queria que realmente encorajá-vos a fazerem uma ligação sobre as características que nós temos ali do que vem depois do enchei-vos do Espírito, com estas características, falando, cantando, salmodiando, dando sempre graças, sujeitando-vos. Isto não são operações de cosmética, não são coisas que eu posso fazer, fabricar por mim próprio. Isto é o resultado de eu estar cheio da presença de Deus. E isto é igreja. O que Paulo está a dizer nesta carta, tendo a sua oração, isto é igreja. Isto é ser igreja. São pessoas redimidas, transformadas por Jesus, perdoadas, em quem o Espírito Santo habita, cheias da presença de Deus, que estão a extravasar, digamos assim, esta transformação interior que Deus tem operado em nós. Não é fácil, se calhar não conseguimos todas as áreas, mas eu creio que é um desafio para a nossa luta. Não estamos sozinhos com isso, o Espírito de Deus está em nós. Por outro lado, Deus também tem posto algumas pessoas onde nós podemos desenvolver algumas destas áreas, como paciência, ou podemos desenvolver perseverança, ou podemos desenvolver amor, ou desenvolver perdão,
Normalmente estas questões não são desenvolvidas com o mar calmo, normalmente elas são desenvolvidas em meios de tempestade, mas o caminho é nós sempre chegarmos ao Senhor, ter este princípio de andar em sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e vivemos assim sujeitos ao nosso Deus, sujeitos também uns aos outros, neste mesmo temor de Cristo. Obrigado, que o Senhor os abençoe. Obrigado, Paulo. Boa noite a todos os queridos irmãos. Vamos então passar à nossa parte prática e, conforme hoje ouvimos, devemos andar em sabedoria e esta sabedoria produz realmente a que devemos ser cheios do Espírito Santo. Então, a parte prática vai-nos falar um pouco sobre isto, o sermos cheios do Espírito Santo. Portanto, da mesma maneira como os discípulos estavam com o Senhor Jesus Cristo, nós agora temos realmente alguém, uma pessoa que é o Espírito Santo e, infelizmente, talvez por nossa tradição, nós às vezes temos receio de estudar e de falar sobre o Espírito Santo, às vezes até nas nossas igrejas, mas é muito importante nós compreendermos melhor as ações do Espírito Santo, o que significa ser cheio do Espírito Santo de uma forma prática. E às vezes ficamos com receio de sermos confundidos com outras denominações mais carismáticas, onde nós buscamos mais um conhecimento teológico, mas é necessário nós termos este fervor espiritual, sermos sensíveis aqui ao Espírito Santo. A Bíblia realmente fala-nos de muitas coisas, que o Espírito Santo é uma pessoa. Fala-nos também quando a situação de Estevão, quando ele fala realmente àqueles homens que o estavam a apredejar, que vós sempre resistis ao Espírito Santo. E às vezes mesmo dentro das nossas igrejas colocamos algumas resistências neste sentido. Vemos que o Espírito Santo também se entristece, vemos isto mesmo nesta epístola, no capítulo 4, não entristeceis o Espírito Santo de Deus. E então, quando nós estimulamos obras da carne, estamos a entristecer também o Espírito Santo, como já falamos no capítulo 4 também. Vemos também a situação que a Bíblia nos fala sobre o perigo de mentir ao Espírito Santo, o caso que aconteceu com Ananias e Safira. O facto também de extinguir o Espírito, que o apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses e os exortou, não extingais o Espírito, para que nós não venhamos a extinguir a ação do Espírito. Realmente é importante a ação do Espírito nas nossas vidas. Temos também um alerta que o Senhor Jesus Cristo nos deixou sobre a blasfémia contra o Espírito Santo, que não será perdoado aos homens, nem neste século, nem no futuro. Aqui esta passagem nos fala realmente sobre o contraste do embriagar, quando nós, o apóstolo Paulo faz esta comparação de quando nós podemos tomar álcool e o álcool toma controle sobre as nossas vidas. Em vez de ser o álcool, nós devemos nos encher da mesma maneira do Espírito Santo para que ele tome controle das nossas vidas. Portanto, vemos realmente aqui isto, só o estudo do Espírito Santo realmente para verdadeiramente podermos compreender aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos deixou, nos prometeu, que nós não ficaríamos órfãos, mas tínhamos realmente o Espírito Santo. Então, nesse sentido, o sermos igreja é muito importante, nós sermos igreja com o Espírito Santo, e então devemos olhar cada um para nós próprios como pedras vivas desta igreja e pensarmos aqui que de forma prática nós podemos realmente meditar sobre: será que nós estamos cheios? Será que estamos vazios? Porque para o Espírito Santo nos encher, nós temos que esvaziar-nos de nós próprios, temos que esvaziar das coisas deste mundo. Então a pergunta para os mini-grupos, para que nós possamos compartilhar uns com os outros, eu vou partilhar aqui também no bate-papo. Onde é que ele está? Está aqui.
Ok. A pergunta será aqui: quando foi a última vez que fiquei cheio do Espírito Santo e qual foi o resultado prático? Portanto, a ideia é nós, ao dividirmos-nos aqui em mini-grupos, nós compartilharmos, primeiramente podemos escolher logo quem será aquela pessoa que nos vai representar no final para a partilha com todos os outros, e depois, um a um, podemos meditar desta forma. Quando é que foi a última vez que fiquei cheio do Espírito Santo? Quando é que o Espírito Santo, de certa maneira, começou a ter controle sobre o nosso corpo, como vimos naquele exemplo que o Paulo nos mostrou, mas também, além de quando, qual foi a parte prática? O que é que realmente disso refletiu? E desta maneira compartilharmos então uns com os outros o que o Espírito Santo tem feito em cada um de nós, tem feito com as nossas igrejas, mas também que sirva esta pergunta para nos desafiar a enchermos ainda mais, para buscarmos cada vez mais estas experiências que o Espírito Santo pode ter nas nossas vidas. Vamos então fazer esta divisão de mini-grupos, Ruth? Temos 4 grupos esta semana e vamos começar com o grupo número 1, está bem? Como é habitual também. O grupo número 1 era onde eu estava, a nossa porta-voz é a Orquídea. Por só recordar a pergunta a todos: quando a última vez fiquei cheio do Espírito Santo e qual foi o resultado prático? Era este o desafio. Vamos lá então, Orquídea, podes ativar o teu micro e compartilhares o que o grupo 1 falou. Então, o grupo 1 começou numa reflexão de que quando é que nós estamos cheios do Espírito? Será que é quando há uma explosão ou é algo progressivo e é algo constante? Nosso irmão Samuel deu um exemplo de que alguém disse que ele não estava cheio do Espírito Santo porque não faria milagres. Sem alguém saber, não é? Ele tinha orado por alguém que ele tinha visitado, 2 semanas depois, quando ele foi, essa mesma pessoa que estava invisual passou a ver, não é? Mas o seu grande momento, digamos assim, um dos seus grandes momentos de explosão, assim como o irmão Paulo Pinaleiro também referiu, foi o momento da conversão, não é? Que muitas vezes se pode manter uma chama constante ou que às vezes vai tendo altos e baixos, como nós falamos, como outros irmãos foram refletindo que o Senhor também, muitas vezes podemos ver a mão do Senhor ou estarmos cheios do Espírito Santo, às vezes na pregação, não é? Quando estamos a pregar o Evangelho, quando preparamos uma mensagem e estamos, o irmão Paulo Pinaleiro disse mesmo neste confinamento, não é? Estava com alguma dificuldade, perguntar ao Senhor o que é que havia de pregar e fez a gravação, mas achava que não, mas depois posteriormente houve pessoas que foram abençoadas, ele não estava à espera e foram abençoadas, assim como o irmão Samuel. O João falou na questão do pregar o Evangelho, não é? Que ele gosta de fazer o apelo, não é? E como sente o Senhor, não é? A bênção do Senhor está cheio do Espírito Santo na questão do apelo, não é? E nas coisas práticas da nossa vida, no nosso dia a dia, não é? O estarmos cheios nas nossas lutas diárias, não é? O vencermos cada batalha nas circunstâncias práticas da nossa vida, também é estarmos cheios, porque nós não podemos estar vazios do espírito, não é? E o vencermos nos nossos relacionamentos, nas nossas coisas, estarmos cheios do espírito. Os irmãos podem completar? Falaste bem, Orquídea. Resumiste bem. Então, vamos passar ao grupo 2. Ana Paula, António Fonseca, Jorge Adrião e outros. Só mencionei alguns do grupo. Qual é o vosso porta-voz? Grupo 2. Então, o porta-voz sou eu. Não houve tempo para toda a gente falar
mas o essencial, o essencial foi dito. De uma maneira geral, no momento da conversão, todos concordaram, é o momento alto em que o Espírito Santo se manifestou, em que alguns conseguem manter a chama sempre viva, mas outros, tal como eu, há momentos altos e momentos mais baixos. Houve o nosso irmão Luís Alves e Paulo Costa, em que também foi o momento alto, foi o momento da conversão, mas a tribulação, e penso que isso também qualquer um de nós tem experimentado isso, uns mais, outros menos, mas o momento da tribulação foi o momento em que sentiram maior intimidade, proximidade com Deus, e em que o Espírito Santo se manifestou ao ponto de sentirem, mesmo nesses momentos de dor e de aflição, poderem testemunhar às pessoas que estão à volta. E às vezes que testemunho. O nosso irmão Armandino Calaim diz que tem havido pequenos momentos na sua vida, mas eu penso que esses pequenos momentos também serão de grande valor. A Ruth, também num desses momentos, com um grupo de amigas, sem fazer grande alarde sobre o Evangelho, mas a forma como se comportaram, conseguiram influenciar outra pessoa. Que estão à espera do resultado. Entretanto, apareceu a pandemia e perderam algum contacto com a pessoa. A pandemia tem sido também um momento usado por Deus para aproximar muita gente dele, pelo menos para que a intimidade entre o crente e Deus seja maior. Nosso irmão António Fonseca também diz que o momento alto em que sentiu o poder do Espírito foi o momento da conversão. E que há alturas de maior e menor a chama. Mas eu penso que esse é um assunto, um problema de todos nós. Quando estamos bem com o Senhor e quando, por qualquer motivo, pomos qualquer coisa à frente e a chama vai diminuir um pouquinho. Mas uma coisa nós sabemos, o Senhor não desiste de nenhum de nós. Obrigado, Walter. Então, o grupo 3, que era o grupo do irmão Carriço, irmã Celina, Paulo Oliveira, Pedro Veiga. Era eu o porta-voz. No nosso grupo, infelizmente, nem toda a gente participou, mas tivemos aqui algumas participações que vale a pena realçar. Um de nós falou que o momento em que se sentiu mais cheio do Espírito Santo foi realmente depois naquele momento da conversão, após conversão, em que nós sentimos mais aquela vontade de partilhar o Evangelho com aqueles que nos rodeiam e que sentimos mesmo aquela vontade de trabalhar para o Senhor. Outro irmão também falou que onde sentiu a última vez a ação do Espírito, ou que sentiu cheio do Espírito Santo, foi após um acampamento, em que realmente se sentiu depois daí que a sua vida mudou um pouco e que a partir daí sentiu mesmo uma mudança radical na sua vida. Meu irmão também referiu que nunca sentiu plenamente que estava cheio do Espírito Santo, que nunca, também se calhar com algum receio de se confundir com aqueles crentes carismáticos, como o irmão Pedro falava, que se calhar nunca se manifestou, sentiu aquela manifestação do Espírito Santo plena na sua vida, mas que, graças a Deus, não tem dúvidas da ação do Espírito Santo na sua vida também. E, por último, o outro irmão disse que talvez não tenha sido a última vez que sentiu a ação do Evangelho, mas que, por vezes, quando estamos cheios do Espírito Santo, às vezes é quando nós nem nos apercebemos, quando se calhar não há aquela ação que nós vemos com os nossos próprios olhos. E eu vou contar aqui o exemplo, não vou referir nomes, mas vou contar aqui o exemplo que o irmão partilhou connosco, em que, resumindo um pouco a história, em que um irmão foi ter com ele e referiu o dia e a hora, o local onde esse irmão tinha pregado o Evangelho, e que sentiu que a partir desse momento que ouviu aquela palavra, que a sua vida mudou, e essa pessoa que ouviu hoje, graças a Deus, é pastor numa igreja aí no Brasil, foi eu. Mas o nosso irmão, que estava no grupo,
diz que não se lembra quando é que disse aquelas palavras, não se lembra sequer de ter dito aquilo, mas pronto, sentiu que de facto foi a ação de Deus e foi pelo facto de estar cheio do Espírito Santo que aquilo aconteceu. Por último, também concluímos que de facto nós estamos plenamente cheios do Espírito Santo quando vemos aqueles frutos do Espírito, como lemos também, e que isto é uma ação que vai crescendo na nossa vida, que vamos progredindo dia após dia. Foi isso. Obrigado, Pedro. Por último, o grupo 4, que era o grupo onde estava o Pedro Costa, nosso irmão António Calaim, Vitor Encarnação, entre outros. Quem é o vosso porta-voz? Ora, sou eu. Ainda tentei ver se havia outras pessoas, mas não se voluntariavam, tive que dar o passo em frente. Portanto, nós tivemos uma irmã também que nós não conhecíamos, estivemos a fazer ali algumas apresentações também. O Nuno Fonseca também teve que sair porque ele vai ser submetido também amanhã a uma intervenção médica e pediu também as nossas orações. De qualquer maneira ficámos ali um bocadinho mais limitados, mas falamos realmente de uma experiência que tinha a ver mais de uma ação quando ficou cheio do Espírito Santo, ou seja, que tenha várias experiências ligadas muito ao evangelismo, portanto, dando exemplos realmente de que, pronto, numa determinada local onde um homem estava a acabar, ele sentiu realmente a ação do Espírito para poder ir lá falar com esse homem. Também uma experiência relativamente quando esteve com um médico dentista, portanto, em que o Espírito se manifestou através realmente de ações evangelísticas dessa forma. Tivemos também uma pessoa que partilhou que através realmente de uma música que estavam a cantar num acampamento, sentiu a ação do Espírito no sentido de lhe dar uma confirmação do caminho, de lhe dar sabedoria realmente que ela estava a necessitar também naquela hora. O facto de ler mais a Bíblia, de ter paz e alegria, portanto foi algo realmente também que sentiu do Espírito Santo. E tivemos também outra pessoa que nos abordou, que falou de certa maneira que o Espírito se vai mantendo ao longo da sua vida cristã de uma forma constante, não existindo tantos altos e baixos, mas sempre mantendo-se presente. Houve depois também outra pessoa que realmente manifestou que tem surgido fruto realmente do ministério que a sua igreja local tem visto os frutos e tem sentido realmente aquela alegria que vem do Espírito Santo, o facto, por exemplo, de ter surgido uma oportunidade de que um vereador da Câmara poder usar a igreja para ser realizada a vacinação, este sentimento de trabalho e de ministério, quando também existiu o projeto da Minha Esperança, ao vermos pessoas a aceitar também o Senhor Jesus Cristo, ao vermos isso, realmente que sentiu-se também alegre no espírito. Portanto, não deu oportunidade para todos, portanto eu não pude partilhar, mas queria só apenas deixar aqui uma coisa que não diariamente, mas várias vezes tenho realmente sentido a ação do Espírito Santo, portanto, por diversas formas. Agora temos também que ter aqui alguma ação, e no dia de ontem eu estive a preparar a mensagem e eu cheguei até às 3 da manhã e não tinha a mensagem completa e no sofá adormeci e acordei, eram 7 da manhã e às 7 da manhã continuei a mensagem e acabei mesmo às 8h30 para me preparar para a reunião das 9 horas. E realmente foi uma bênção tremenda, portanto, no sentido da mensagem quem era Deus. Depois da parte da tarde tinha outra igreja que tinha que ir pregar, eu já tinha essa mensagem preparada, mas o Senhor deu-me uma outra mensagem em que realmente foi tremendo e houve algumas pessoas que no final estavam mesmo a necessitar dessa mensagem, portanto são situações destas que no nosso dia a dia temos
que realmente estar sensíveis e deixarmos ser o Espírito Santo a operar nas nossas vidas. Obrigado, Pedro, e obrigado a todos por termos compartilhado estas experiências, mas efetivamente nós estarmos cheios do Espírito é quando ele toma conta das várias áreas da nossa vida. Mas para isso acontecer é necessário que nós deixemos o Espírito do Senhor que habita dentro de cada um de nós. Já aceitarmos Jesus como nosso Salvador, estamos selados com o Espírito Santo, ele está cá. Agora, é preciso deixar ele trabalhar, é preciso deixar ele funcionar, não numa área específica, mas em todas as áreas da nossa vida. Não só no membro, mão, braço direito, mas também mão esquerda, braço esquerdo, cabeça, pés, etc, etc, não é? Tudo, deixarmos o Espírito Santo ocupar todo o nosso ser, para então aí, de uma forma clara, ele se poder evidenciar através da nossa vida e o Senhor nos usar melhor. Deus nos usa mesmo se nós só tivermos a dar espaço, um pequeno espaço, provavelmente, mas se calhar vemos coisas muito maiores acontecer na nossa vida e na vida daqueles que nos rodeiam, quanto mais achamos o Espírito Santo influenciar e tomar conta de todo o nosso ser. Este é o desafio para cada um de nós. É um desafio, não é para hoje, é para todos os dias, é para o nosso dia-a-dia, é para toda a hora e para todo o instante. Nem sempre estamos lá no cume, no alto, não é? Como também ouvimos vários irmãos dizerem, mas que realmente nós possamos a cada hora deixar o Espírito do Senhor trabalhar e encher a nossa vida. Bom, ainda podemos continuar mais um bocado depois, mas vamos só terminar oficialmente, como é nosso hábito. Eu vou pedir ao Jorge Adrião que possa orar para finalizar. Depois dar a oportunidade a quem quiser fazer algum anúncio depois da oração, também poderá fazê-lo, ao compartilhar mais alguma coisa também, ou pôr alguma questão também, mas vamos terminar com a oração. E eu vou pedir ao Jorge Adrião que nesta oração final, ao nos despedir, possa orar pelo Nuno Fonseca. Ele estava a compartilhar com mensagens comigo, realmente que amanhã iria ter uma intervenção no seu rim, e que ele está um pouco ansioso, descansando no Senhor, mas ansioso ao mesmo tempo, e também a sua avó está internada, também não recebe visitas, não sabem bem se ela tem Covid, se não tem, etc. Portanto, ele está um bocado preocupado com isso também, de forma que, Jorge, lembrar então a família Fonseca, em especial o Nuno, que vai ser intervencionado, se faz favor, está bem? Obrigado. Pai querido, podemos estar juntos. Obrigado pela tua palavra, pelo estudo da mesma, Senhor, pela participação de todos e que possamos continuar a crescer na tua graça e no teu conhecimento, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E, Senhor Deus, te louvamos porque um dia nos salvastes e, Senhor, como já recordámos, fomos selados com o Espírito Santo, mas diariamente, Senhor, necessitamos de ter plenitude, de estar cheios do Espírito Santo para podermos viver salmodiando, viver com o coração agradecido. E obrigado, Senhor, porque todos nós temos tido essa experiência e estamos a ter essa experiência no Espírito e com o Espírito no nosso dia-a-dia, às vezes em momentos muito difíceis de tribulação, de dor, no sentido da presença do Espírito, mas também em muitos momentos em que as nossas vidas estão santificadas, em que sentimos a tua presença também de uma forma muito real. Obrigado porque a tua boa obra continua a ser aperfeiçoada, até o dia de Cristo em cada um de nós, e tudo isso pela ação também do Espírito Santo. Agradecemos esta alegria que temos no Espírito, Senhor, e agora queremos entregar as nossas vidas, as nossas famílias, as nossas igrejas à tua graça incomensurável, mas de uma forma particular. O Nuno, Senhor, ser com o Nuno, ser com o seu corpo, Senhor, a tua graça possa assistir e não haja complicação grave no seu rim, Senhor, e em todas as áreas da saúde do teu servo possas continuar a abençoá-lo e cuidar dele, bem como a sua família.
e de uma forma particular também a sua avó, que está hospitalizada. Senhor, entregamos a tua misericórdia para que continues a abençoar esta querida família. E nos entregamos com gratidão perante ti, Senhor, e agradecemos este momento que temos passado juntos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.